Olá, boa noite. Um massacre num cinema no estado do Colorado, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, reacendeu o debate sobre o controle de armas nos Estados Unidos. O autor de 12 mortes comprou a munição, mais de 6 mil balas via internet. Ele comprou pela internet as balas, 6 mil. Aqui no Brasil, desde 2003, o Estatuto do Desarmamento tornou mais difícil o acesso ao porte de arma e estimulou a população a se desarmar através de campanhas de entrega de armamento. Mas um projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados pede a revogação do Estatuto. Polêmica para a discussão desta noite aqui no Conversas Cruzadas. E aí, qual é a sua opinião? Com a criminalidade do jeito que está, você estando armado está mais seguro? A sua opinião é importante para a gente. Participe no e-mail conversas@tvcom.com.br ou também pelas nossas redes sociais. Hoje estão aqui conosco o delegado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública em Alagoas, foi interventor da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Paulo Rubim. Também está aqui conosco o Tony Eduardo de Lima e Silva, ele que é do Clube de Tiro Ponto 38 em São José, instrutor em defesa pessoal, instrutor da polícia chinesa, retornou agora há pouco da China. Também está aqui conosco a psicóloga Ana Cláudia de Souza, e o Conversas Cruzadas recebe também o advogado Hélio Brasil, que é vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas no Estado. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas da TVcom, que tem o oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, SPC, crédito seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina, Queres, Gente Nossa, a loja da gente, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas e Residencial Apoena, visite apartamento decorado. O que aconteceu, vou começar com a senhora, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que não chega a ser uma novidade para a gente aqui, como telespectadores, né, da realidade americana, não é uma novidade para a gente, nem para eles que vivem com isso. Essa história de um jovem entrar numa escola, numa universidade, numa sala de cinema e metralhar 5, 12 a 15 pessoas. Vale o debate para a gente aqui também em torno disso. É uma preocupação o que aconteceu lá, é uma preocupação para os brasileiros, na medida em que nós tivemos um caso semelhante há pouco tempo numa escola no Rio de Janeiro também. Boa noite. Boa noite. Sim, vale, né, a reflexão para todos nós, né? Lá nos Estados Unidos acontece esse tipo de crime porque eles têm uma estrutura, uma sociedade que faz refletir esse tipo de situação nos cidadãos, mas aqui a gente também tem situações parecidas. Só que é importante a gente distinguir duas coisas, né? O caso de Realengo, alguns casos que noticiam aqui no Brasil, como também acontece em vários lugares do mundo, são casos, são situações de complicação psicológica muitas vezes. Esse crime nos Estados Unidos não vai nessa direção. Não vai? O que a gente tem aí, porque a psicopatia ou essa situação psicológica de sofrimento, a gente encontra na situação da pessoa elementos, né, como no caso aqui de Realengo. Era uma pessoa sozinha, sofria bullying na infância, não tinha família, né, foi excluído da escola. Lá não. É um rapaz, né, 24 anos, formado em medicina, pós-graduado, a família inclusive se manifestou. Então é alguém que vem de uma estrutura diferente da estrutura que indica diretamente na direção de uma complicação psicológica. Aí vai muito mais na direção de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família onde a violência tem muito espaço. E aí, né, situações de violência geram pessoas violentas, né? Então, aqui também, quer dizer, há vários estudos, saiu um recentemente na América do Sul, saiu um da USP, a respeito dos jovens, do número de homicídios entre jovens, do número de crianças
de violência infantil praticada por adultos que sofreram violência na sua infância. Quer dizer, já é um estudo conhecido, e a psicologia dos últimos 60 anos já diz isso, que dependendo do contexto do qual vem a pessoa, ela aprende de algum lugar esse tipo de comportamento. E não é diferente no caso desse rapaz. Bom, aqui no Brasil, há um projeto de lei de um catarinense, deputado federal, o deputado Peninha, Rogério Peninha Mendonça. Ele quer revogar a lei conhecida como Estatuto do Desarmamento, ou seja, ele acredita que a lei como está hoje dificulta o acesso às armas. E a tese dele é que com o crescimento da violência, o cidadão do bem está ficando desarmado, está com dificuldade em se armar e, por consequência disso, ele fica desprotegido, sem a segurança que ele acha que teria com uma arma. Qual é a sua opinião? O senhor acha que esse projeto aqui de revogar a lei do desarmamento seria um avanço ou um retrocesso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Na verdade, o que nós entendemos é que se nós vivêssemos uma sociedade ideal, não deveria existir arma. Não deveria fabricar arma, isso não deveria existir em lugar nenhum no mundo, né? Seria uma sociedade utópica. Mas, da maneira que está, nos parece que é um mal necessário. Principalmente, é claro, para as instituições oficiais, as polícias, e entre outros. Nos parece, como bem colocou a nossa colega, que a cultura influencia muito. A cultura nos Estados Unidos é uma cultura de violência. Nós vemos pelos enlatados que eles mandam para cá, para o Brasil, para a gente assistir. Todo dia a gente vê filmes de violência na televisão, e todos vindo de lá, né? Mas não é por isso que a gente sai dando tiro na rua também. Exatamente, né? Mas um dia pode acontecer, né? Esse é o problema. E lá, como é tão liberado assim, não existe um controle. Esse caso de encomendar 6 mil cartuchos pela internet, né? Loucura, né? Qualquer pessoa que tem o mínimo, o cara está se preparando para uma guerra, então vamos olhar para ele, porque alguma coisa vai acontecer. A pessoa, 6 mil cartuchos. E o que não vemos no país vizinho lá, no Canadá. Você não vê isso no Canadá, que também é liberado o porte de arma, né? Você entra lá no Canadá e as pessoas têm portas abertas, né? Não tem essa cultura da violência como é nos Estados Unidos. Nos parece, a gente leu o projeto de lei, ele não quer revogar o Estatuto do Desarmamento, não tem mais controle, não, ele coloca controles, né? Existe uma quantidade de armas que você pode ter, existe a quantidade de munição que você pode ter anualmente, né? Então me parece que isso controla, porque quem é de bem não vai usar, só vai usar em último caso, para a defesa pessoal. Independente dos outros. Quem vive no crime, é evidente, a arma vem de fora. Nós não temos aqui armas fabricadas no Brasil, que metralhadores, submetralhadores, vem tudo do Paraguai, isso aí vem de fora, né? Quem quiser comprar, vai comprar no mercado negro. Sim. Agora, a pessoa de bem não pode comprar, né? Então, poder pode, só que vai ter que justificar. Sim. Vai ter que passar por um teste psicológico, vai ter que justificar o porquê da necessidade. Não, mas isso a lei regulamenta. Sim, claro. O projeto de lei regulamenta isso. E periodicamente ele vai ter que passar por esse teste. E vai ter que pagar mais por isso, né? Exato. E eu entendo que tem que pagar bastante, né? Tem que ser, a pessoa tem que estar sempre, vamos dizer assim, não controlada, mas fiscalizada. Sim. Né? O que não acontece lá nos Estados Unidos, infelizmente. Muito bem. Delegado, e aí, delegado, pela experiência do senhor, né, que já trabalhou em situações extremas, né, em estados brasileiros, no Espírito Santo, na condição de interventor pela Polícia Federal, onde o estado estava contaminado, enfim, e em Alagoas também, que apresenta um estado de Alagoas, onde se apresentam os maiores índices de criminalidade, de taxa de homicídios por habitante, enfim. Qual é a sua opinião, né, quando nós temos esse exemplo aí, novamente nos Estados Unidos, tivemos em Realengo, no Rio de Janeiro, e agora a retomada desse debate com um deputado catarinense querendo o fim da lei do Estatuto do Desarmamento. Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os colegas da mesa. Boa noite aos ouvintes.
Eu acho que a doutora aqui exemplificou bem a questão dos Estados Unidos, né? Eu acho que não teria nada a ver com o estatuto, a questão da proposta do deputado. Porque será que a questão da cultura da violência sempre ocorreu, e nesse caso ocorreu, em razão de um filme que também tem uma questão solitária, tem uma questão social ali dentro do filme que poderia implicar essa atitude da pessoa, né? Então, será que ali foram as armas que provocaram aquilo ou foi a questão psicológica do indivíduo envolvido com o filme, enfim, né? Nós tivemos uma situação parecida com essa em São Paulo, em 99, parece que era duro eu também era presidente do cinema. Cobra, se não me engano. Uma coisa, a pessoa também praticou em 1990 em São Paulo um ato semelhante. O Clube da Luta, ali Clube da Luta, exatamente. Na produção também dizendo aqui. Então, tem situação, assim, eu acho que a questão da cultura americana. Agora, o Estatuto do Desarmamento, eu vejo assim, em 2003 que ele está vigindo, né? Dezembro de 2003 que está vigindo aí. São quase 10 anos, são 9 anos. Se você avaliar desses 9 anos para cá, o número de homicídios a cada ano que passa triplica. Então, está acontecendo alguma coisa. Principalmente, 99% com armamento, com armas de fogo. Então você... Vem aumentando. Aumentando. Você pegar de 99 para cá, é assustadoramente o número de homicídios que aumentaram de 1999 para cá. E do ano passado, a cada ano que é anterior, você vai pegar as estatísticas, o número de homicídios está aumentando. Aumentando muito, né? Até em questões incontroláveis até. Parece que São Paulo teria tido já um controle na questão dos homicídios, né? Bom, e entre jovens, principalmente 14 a 18 anos, também o maior número de homicídios. Se você pegar uma arma, eu, por exemplo, eu sempre usei, posso até dizer que usei arma na minha vida toda, e uso ainda, né? O senhor é um policial, né? Então eu tenho arma. Agora a arma tem que ter a arma tem uma concepção. A arma é para ferir e para matar, ela não tem outra utilidade, né? Você não tem por que ter uma arma, né? Algumas exceções para clube de tiro, da tiro ao prato, mas o objetivo da arma é para ferir e matar. Ela não tem outro, se não fosse esse o objetivo dela, não teria nem por que existir. Sim. Né? Então, nessa concepção que você tem uma arma, você vê no Estatuto do Desarmamento, e isso vem os homicídios, provando os homicídios, que os homicídios cada ano que passa duplica a quantidade, e sempre por arma de fogo. O que ocorre em determinadas circunstâncias é que você tirou, o cidadão nunca foi problema, o cidadão está armado, porque ele não faz parte das estatísticas, nem da criação da lei do Estatuto do Desarmamento, o cidadão ter a sua arma em casa ter sido problema da violência e do aumento dos homicídios. Nunca foi. Isso nunca foi problema do cidadão. O cidadão nunca teve esse problema, que a lei teve que enfrentar essa situação através do Estatuto do Desarmamento. Não é o problema. Então nós temos uma fronteira incontrolável, né? Uma estrutura policial de segurança pública ineficiente, né? Uma questão do judiciário também no julgamento para intimidar, porque, né, quem tem uma arma também é ineficiente, o judiciário lento, né? Umas leis muito atrasadas a respeito disso, uma concepção social até de que os presídios, você veja hoje, você não pode botar as pessoas no presídio, então tem que liberar a questão do menor. Então eu vejo assim, eu acho que a questão dessa proposta, eu não li a proposta do deputado, o Estatuto do Desarmamento teve a sua eficácia quando foi criado, tirou muitas armas da ilegalidade. Hoje a polícia consegue prender alguém, que às vezes não prende pelo um outro crime, prende por abre um processo para a pessoa estar armada, mas efetivamente a questão do desarmar o cidadão, nesse momento, nessa estrutura toda que nós temos de segurança pública, eu vejo que o cidadão, eu vou dar um exemplo por mim. Sim. Eu me sentiria mal se não tivesse, inseguro, se eu não tivesse a arma que eu tenho. Claro, você foi delegado, corre risco até hoje de ameaça. Sim. Foi secretário de Segurança em Alagoas, você sabe lá que os juízes, todos eles, os juízes que estão lá, estão sob ameaça. Né? Então eu teria que ter uma arma, mas mesmo assim, eu sei usar uma arma, sei quando usar uma arma, e por que eu uso uma arma também, né? Então, existem concepções. É um caso diferenciado. Mas eu acho que o cidadão... do cidadão de uma forma geral. Eu acho que o cidadão, dentro da sua casa, tem que ter uma arma. Aquela senhora de 80 anos tem que ter uma arma. Aquela senhora de 80 anos no Rio Grande do Sul, reagiu, né? se ela não age daquilo ali, ser estuprada, violentada e morta, certamente, como ocorre todos os dias. Pois é, mas o senhor disse que o problema não é o cidadão. Não é o cidadão e tal, o problema dos homicídios e tal. Mas já escutei, inclusive, de fontes oficiais, de fontes policiais, que essa arma do chamado cidadão de bem, um dia ela pode parar na mão dos bandidos. É verdade isso também, mas você veja bem, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo, que viu, você tem uma arma, você tem que ter a concepção de ter uma arma.
Você é um cidadão de bem, que bota a sua arma dentro do porta-mala, ao abrir a sua garagem, vai pegar sua pasta de trabalho, ele vai ser rendido e se reagir vai ser morto. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a arma e se reagir vai ser morto, vai ser ferido. Então a arma que eu estou dizendo do cidadão é aquele para garantir a sua segurança, aquele que tem dentro da sua casa, né, que utiliza, ou aquele que está sendo ameaçado, né? Como tem a questão de funcionais, aí tem tantas circunstâncias funcionais que a pessoa está sendo ameaçada. O cidadão dentro da sua casa, para ter uma possibilidade de ação em vez de reagir, eu acho que ele mas não é muito vamos lá então, do ponto de vista técnico, inclusive com o Tony que é especialista nessa área de segurança pessoal e tal, do ponto de vista técnico, não é muito tênue essa diferença entre reagir com segurança e não reagir? Por exemplo, não, se eu estou lá abrindo o portão da garagem, eu sou vulnerável, porque eu estou dentro do carro. Eu estou com um cinto de segurança e tal. E chega o bandido em pé com a arma apontada para mim, eu sou o hipossuficiente na história. Né? Eu sou se reagir, vai morrer. Se reagir, vai morrer. Tá. Mas se eu estou no meu quarto, estou escutando um barulho lá e tal, pela garagem, pela cozinha e tal, eu vou descer a escada. Não é muito tênue essa diferença de reagir com segurança e reagir sem segurança e com segurança, Tony? Boa noite, obrigado pela tua presença. Boa noite, Igor, obrigado aqui novamente, né, contigo. Boa noite, pessoal. Faz sentido o que você coloca e é por isso que você deve estar treinado. Assim como você treina para dirigir um carro, você treina para utilizar uma arma. Ainda hoje, eu tive a felicidade de viajar o mundo todo, né, os 5 continentes, dando treinamentos e recebendo treinamentos. Ainda hoje eu desconheço um meio mais realista de defesa pessoal do que arma de fogo. Então aquela senhora, como o delegado mesmo citou, se não tivesse arma de fogo, seria mais uma vítima, mais uma estatística da enorme e crescente estatística do crime no Brasil. Então, o que acontece é a confusão entre um filme de bang-bang e uma pessoa preparada, treinada para o uso daquela arma. Filme de bang-bang é o criminoso pega você e fica aquela coisa, um olha o outro no olho, vamos começar um duelo aqui agora, quem saca primeiro. Essa é a impressão que as pessoas que desconhecem o uso seguro e eficiente de uma arma de fogo têm, quando na verdade a vantagem da reação é toda da vítima. Né? A vítima ela pode ou não reagir, ela está ali sendo agredida, assaltada, foi surpreendida de repente, como é o caso da entrada em casa, se bem que no Brasil isso aí descaracterizou, né? O porte está praticamente proibido no Brasil, não existe porte de arma no Brasil, salvo raríssimas exceções. Então, na verdade, o cidadão no Brasil hoje ele só tem a chance de se defender dentro de casa. E eu te garanto que um cidadão preparado dentro de casa, fazendo o uso correto dessa arma, não existe um meio mais realista, seja uma senhora, seja uma mãe de família, como eu tenho o caso de amiga pessoal e cliente, que mora numa casa, tem 2 filhos para cuidar, é uma mãe solteira, e é uma realidade para ela. Ela também tem uma cultura armamentista, ela já tinha armas desde criança, família do Rio Grande do Sul, ela tem muita arma, o pessoal gosta muito do esporte do tiro. Diga-se passagem, primeira medalha de ouro olímpica no Brasil foi no esporte do tiro. Até hoje não tem no futebol, né? Não sei se você sabe disso. Sim. Então existem muitos usos aí para arma de fogo, né? Mas o discutido aqui em questão seria o de ataque, de defesa. E eu desconheço um meio mais realista de defesa pessoal do que uma arma de fogo. Torna uma moça como ela, sensível e delicada, totalmente capaz de evitar qualquer arrombamento, qualquer criminoso, seja lá por que motivo que o leve a cometer esse crime. Agora, nós nunca vamos defender que todos têm que ter arma. As pessoas que assim necessitam, que reconhecem que tem uma família para cuidar, e a segurança pública, assim como a educação e a saúde, está na mão do Estado, ou seja, não está na mão de ninguém, né? Essa pessoa que reconheceu isso, que não vive num mundo bitolado, essa pessoa que pretende utilizar uma arma para se defender, que o faça com segurança e procure treinamento para isso. Nunca negamos isso. E o projeto de lei do deputado Peninha sugere curso de tiro, você para comprar arma, assim como é a lei de hoje. Sim. O que ele fez ele tornou possível o acesso, o que hoje está perto do impossível. Agora é interessante isso, né? Porque hoje se passa a ideia, até na discussão, de que não pode ter a arma. O senhor falou que na dificuldade de se portar a arma, né? De portar a arma, de circular com ela. Agora, ter em casa, isso não está proibido. Cidadão comum mostrando que,
olha, eu me sinto ameaçado, eu tenho um filho pequeno, então eu chego tarde em casa, sou um lojista, sei lá, sou um profissional liberal. Renato, se ele mostrar essa necessidade e passar pelo teste na Polícia Federal, psicológico e tal, ele vai ter condições de... É importante colocar uma coisa muito importante então, aqui. O brasileiro, ele votou... no desarmamento. Ele votou 2005, pelo direito de comprar de ter arma. Mas é importante colocar uma coisa, Renato, isso é muito importante, isso é dado da Polícia Federal, né? A gente trabalha com dados oferecidos por quem está registrando as armas. Em Santa Catarina, na figura do superintendente delegado Ademar Stocker, funciona desta maneira que você colocou. O cidadão que cumpre os passos legais pode adquirir uma arma de fogo, seja para sua defesa da sua residência, seja para uma eventual prática desportiva. Em muitos estados no Brasil, e eu incluo São Paulo, você leva 6 meses em São Paulo, 6 meses para sair autorização de compra, em sua maioria negativa. E aqui, como é que tá? Aqui saem 15 dias. É porque é discricionário essa questão, né? A questão tanto do porte como da coisa, ele é discricionário em certo aspecto. Tem aqueles requisitos ser preenchidos, né? Mas apesar daqueles requisitos às vezes preenchidos, a autoridade policial pode indeferir, né? Na verdade, delegado, vou até além disso, né, delegado Paulo, a vontade política é muito forte do cidadão não se defender. Muito forte. Muito forte. A vontade política é muito forte do cidadão não se defender de nada, seja da roubalheira de juros, não reaja a nada. Entregue tudo, entregue seu dinheiro. Da corrupção. Exatamente, essa é a vontade política. Vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, estou fazendo a provocação aqui pelas redes sociais, perguntando se você concorda com o que está posto hoje, né? O deputado Rogério Peninha Mendonça, deputado federal, que aliás foi convidado para participar aqui do programa e não pôde participar, é o seguinte: catarinense propõe o fim do Estatuto do Desarmamento, agora aqui no Conversas Cruzadas. Você concorda? Daqui a pouco as opiniões de vocês. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o Estatuto do Desarmamento, que, segundo o deputado federal por Santa Catarina, deputado Peninha, Rogério Peninha Mendonça, ele deve ser terminado, deve ser modificado, deve terminar o Estatuto do Desarmamento, segundo a tese do deputado, que foi convidado aqui para o nosso programa. Ele tem um projeto para acabar com o Estatuto do Desarmamento, para revogar o Estatuto do Desarmamento. Porque hoje o Estatuto, ele fechou um pouco, não é que não pode comprar arma, pode, só que é mais caro e é mais difícil, tem que passar por testes na Polícia Federal, responder questionários, tem que passar por um teste psicológico, enfim, fechou-se mais a porta. Abrindo-se a porta para a compra, não está proibida a compra, mas a porta está mais fechadinha. Abrindo-se mais a porta, porque se trouxe a informação agora há pouco que o Estatuto não reduziu em nada. Muito pelo contrário, aumentou o índice de homicídios no Brasil. Agora, permitindo de vez, liberando geral, vai resolver o problema? Olha, eu vou dizer, tem uma revista de grande circulação que circulou essa semana, vou estar circulando essa semana, que ela traz o pânico das pessoas que sofreram violência. Tá? Em todas elas você vê que se ela tivesse tido uma arma, ela teria talvez não passado por aquele trauma. Quase todas elas. Ou não estariam lá para responder também, né? E outras, inclusive, morreram. Elas foram assassinadas porque não tiveram nem oportunidade, se tivesse armado ou não. Saíram no carro, a pessoa chegou, assaltou e deu um tiro na cabeça dele. Né? Então você fica assim... Hoje você não pode confiar no Estado em matéria de segurança pública. Não há Estado brasileiro, você vai confiar em segurança pública. Isso é impossível, né? Se você botar a sua vida, a garantia da sua vida na mão do Estado, você está morto. Ainda mais se você for uma pessoa que por alguma razão tem que se expor com dinheiro, com viagem, com violência, com juiz, enfim, promotor, todo mundo não pense que o Estado vai dar para ele essa garantia. Então, por essa razão, nesse momento, nas circunstâncias do Brasil, né, Brasil sem fronteiras, sem nenhuma fiscalização, impossível até as fiscalizações, eu vejo que o Estatuto do Desarmamento, o cidadão tem que ter o direito de ter sua arma. Isso é pacífico.
Nesse momento, o cidadão tem que ter direito. Claro, tem que ter treinamento, tem que ter alguma coisa. E outra coisa da arma ser cara também, às vezes você pega para um dono de uma tendinha, que tem que, né, vende ali seus alfaces, e um verdureiro, alguma coisa ali, que tem que botar grade, o cara é ameaçado ali. Às vezes, se ele testemunhar um crime, ele vai ficar quieto. Ele não é louco de dizer que foi o fulano de tal da rua dele que matou, ele vai ser assassinado, né? Porque ele também não tem nem a possibilidade de pensar em querer ter a sua segurança, porque é impossível, né? Ele não vai, às vezes, não vou pagar R$4.000 por uma pistola, que hoje talvez é o que está custando uma pistola aí, né? Sim. Então, às vezes, ele opta, e aí às vezes opta até por morrer, ser covarde, ser agredido, ser violentado, né? E você passa por isso. Eu vejo que nesse momento o cidadão tem que ter uma arma. Tá, e a tese pró-estatuto de que muita gente morre fruto de acidente com arma de fogo no Brasil? Não só acidente, né, Renato? Porque assim, ó, uma coisa que é importante, que acho que no Brasil a gente sempre faz a reflexão ao contrário. A gente sempre tenta fazer um paliativo ao invés de lidar com um problema de base. Juntando um pouquinho antes de falar disso do massacre nos Estados Unidos. Aquele tipo de crime, como aqui no Brasil, o tráfico, uma série de crimes e de violência, não tem nada a ver com desarmamento ou não desarmamento, porque essas armas não são legais, né? Elas vêm de outros lugares. Era fuzil também, que eles estavam aqui, não se compra fuzil, aqui, né? Falaram, né? Quer dizer, vem de fora, vem de contrabando, vem de forma ilegal. Agora, o que é problema pensar aí é que não só os acidentes domésticos, como também o aumento da violência do crime de ocasião, não do crime premeditado, ou não do crime, né, do bandido aí, mas do crime de ocasião. Está lá no trânsito, as pessoas estão armadas, ou supõem que vão lá. Agora a gente tem o seguinte, as pessoas discutindo. Um bate-boca, no máximo, o sangue ferveu, pega a arma e mata. Agora, como é que é, e a gente tem casos, mesmo com a proibição da arma, de pessoas que portam armas e que numa situação como essa se atiram. Como é isso, à medida que se abre espaço para mais pessoas possuírem, né, para liberar esse tipo de posse de arma, para que se possa, numa situação dessa de cabeça quente, porque eu acho que o outro pode estar armado, eu atirar. Porque isso é muito comum, infelizmente. É muito comum, né? Quer dizer, a gente não está falando de uma situação ideal, como falou o Tony, de uma situação em que as pessoas têm uma boa educação. De todas as pessoas bem equilibradas, que só vão utilizar a arma no momento de ameaça só para se bandido, defender, né? E tal. Quer dizer, a gente vai ter que entrar numa discussão. O que é me defender? Quando um cara me ameaça no trânsito, eu estou me defendendo. Né? Sim. Aí eu posso usar a minha arma, porque estou usando, né? Estou considerando que ele está me agredindo, então eu estou me defendendo. Né? Aí fica, assim, iludir a população, considerando que se eles portarem uma arma, né, usada, né, vamos dizer, é alienante até, as pessoas se considerarem mais seguras porque vão portar uma arma. Elas têm que ter bastante consciência e serem, né, a gente sabe que isso é difícil aí, é uma reviravolta grande aí no Brasil, mas na verdade é uma questão de exigir segurança pública. Os policiais é que sabem como usar as armas, eles sabem o momento de usar, eles sabem como matar e como usar sem matar. Né? E uma pessoa comum, por mais, né, e a gente vai falar de novo, se a gente não tem educação de qualidade, se a gente não tem escola pública de qualidade, o governo vai proporcionar escola de tiro para as pessoas aprenderem a usar as armas? Né? Isso é uma situação especial, não é a situação, né? Então a gente não pode liberar sem qualidade de especial para uma pessoa que vai poder usar essa arma sem ter preparo. Né? Então a gente está falando de vamos desarmar para todo mundo, mas quem é que vai ter acesso a esse tipo de preparo? Uhum. E aí, Tony, essa Renato, questão dos acidentes domésticos, né? E também da reação passional numa briga de trânsito, briga de vizinho. Renato, então a gente já conversou algumas vezes aqui anteriormente, inclusive eu tive em 2005, no ano do referendo, a gente estava conversando naquela época, e essa questão ela é muito séria, como o delegado Paulo colocou, uma questão de segurança pública, assim como outras, né, questões, ela não pode ser tratada por pensamentos ideológicos, ela tem que ser tratada por dados verdadeiros, né? Em 2005, na época do referendo, eu pedi aos meus debatedores que trouxessem uma situação de crime envolvendo uma arma legal. Em 2003, antes do estatuto, o estatuto é de dezembro de 2003, então naquele ano eram 20 mil portes somente em Santa Catarina, 20 mil portes de arma, andar armado em cidadãos comuns só em Santa Catarina. De 2005 a 2009 não chegou a 100 aqui em Santa Catarina e hoje deve ser em torno de
200 e alguma coisa. Número muito pequeno. Então, o que acontece é o porte não existe mais, né? E os meus debatedores nunca trouxeram. Então, o crime passional, o crime emotivo da pessoa doente, etc., a gente nunca vai evitar. É impossível legislar sobre a loucura, como falou o primeiro-ministro em inglês certa vez. Você não pode prever um louco de cometer um ato criminoso. Não tem prevenção, não tem lei, não tem nada. Agora, dados, eu desafio novamente, né, os internautas aí, por favor, que me digam um crime cometido por uma arma legal, por uma arma com porte, como eu pedi, eram 20 mil, Renato. Eu pedia 1, eu não pedi 10%, eu pedia 1. Então, mais uma vez, fortalecendo o que o delegado colocou, não é a arma que eu tenho, não é a arma que o meu aluno tem, não é a arma que a senhora, que vai defender a sua família, tem. A arma é do facínora, é do bandido, é do criminoso, que não respeita a vida, assim como não respeita a lei alguma, ainda mais num país com a tamanha impunidade que nos encontramos. Sim, mas e esses acidentes domésticos também? Renato, mas aí, Renato, você veja bem aqui, ó, acidente doméstico você com álcool. Queima. Né? Com álcool a criança pode pegar, né? E essa questão passional e psicológica, você veja bem, eu não sei se a gente está vivendo um momento da covardia também, se a doutora pode explicar melhor. Se eu estiver no meu carro, e já aconteceu várias vezes, a pessoa, por uma razão, eu me distraí, meio que fechei, ou ele achou que eu fechei. Aí ele começa a me fechar. Isso acontece com todos nós. Sim. Não é que não passou por isso ainda. Aí ele começa a te fechar, começa a te provocar. Eu estou armado, eu sei que estou armado. Eu cheguei, se esse cara parar o carro e vir me bater, eu vou atirar nele. Não é lógico. Ou tu acha que eu vou fugir com o carro? Não vou atirar nele. Com toda a convicção. Então, isso aconteceu comigo várias vezes, tenho certeza que aconteceu com todos vocês e com os ouvintes que estão ali, que dirigem. Sim. Eu estou armado, esse cara, eu peço desculpa para ele. Desculpa. E ele começa a querer bater no meu carro. Eu sei, não vou reagir, né? Estou evitando isso, vou sair por cá, vou sair dali. Eu vou fazer tudo para que ele não me agrida. Agora, se ele descer do meu carro e vir me bater, eu atiro nele. Isso é pacífico. É pacífico, atiro nele. Na verdade, eu não vou apanhar. E o número de homicídios aí nesse caso? Eu não vou apanhar, porque ele pode me matar ainda. É uma questão de cultura, de educação. Mas contra apanhar, tu mata. Né? Quer dizer, lógico, depois a gente não vai ter que... defesa, a gente não vai ter que tratar apenas... Né? Aí entra uma outra situação. Como é que uma pessoa... Você ainda pode ter estrutura emocional para arcar com um homicídio nas suas costas, mas tem muitas pessoas que não têm. E a questão é a seguinte, o crime de ocasião não é do louco. Né? Quem briga aí a toda hora no trânsito não é o louco, não é o psicopata, é uma pessoa comum. Ela pode não ter nenhuma complicação psicológica e o sangue ferveu. Então, eu pergunto então não senhora, é uma questão aí eu concordo totalmente. Como eu comecei a minha colocação dizendo que nós nunca iremos evitar o crime passional, o crime dessa pessoa que perdeu a cabeça. Nós não podemos prever isso. Agora eu pergunto para a senhora, quem está lá assistindo a gente, tem medo da briga no trânsito ou do traficante, do viciado em crack que invade a sua casa, estupra a sua filha? De quem que você tem medo? Tem medo da briga no trânsito, daquela pessoa que tem uma arma legal e vai atacar você? Você tem medo dessas coisas todas. E ela teria muito mais segurança se ela tivesse a chance de não ter um bandido batendo na porta dela. Isso não existe, isso é utopia. Existe. Isso é utopia. Né? Existe. Agora, se a gente trabalhar... O delegado de polícia acabou de falar para não confiar na segurança pública. Mas aí que eu chamei a atenção. A gente sempre trabalha com os respingos e não com a base. Porque se a gente tivesse uma boa segurança pública, com profissionais qualificados tudo isso, a gente não precisaria armar um cidadão comum para ele se colocar na situação de ter que ser um policial e fazer justiça. Enquanto a gente não pode fazer isso, vamos armar as pessoas boas que assim desejam. Aí a gente vai trazer para as pessoas boas, a gente educa elas, cidadão comum, mais problemas. Isso é uma colocação pessoal, não é estatística. É uma situação psicológica e antropológica. Armar as pessoas. O antropológico, o homem andava com a oportunidade de ela, se ela quiser, ela pode ter a sua arma. Porque aí eu tenho também uma sensação de insegurança no seguinte sentido. Hoje, o marginal que ele não compra arma legalizada, é evidente, ele entra em qualquer caso sabendo que não vai ter oposição, porque ele sabe que não pode ter arma. É aí evidente que nós não estaremos armados, mas ele porque nós não somos parte da... Se tiver um 38?
Ele pode, se ele souber que tem, ele vai deixar de entrar. Então vai acabar o ele pode morrer também, inclusive. Isso não vai, gente. Ele vai assaltar quando não tiver ninguém em casa. Não, pode morrer, inclusive, por exemplo, no caso da velhinha. A velhinha tirou e matou ele muito bem matado, diga-se de passagem. No lugar errado, E era uma arma ilegal, não era legalizada. Não é exceção. Com uma arma, não vou saber o que fazer. E quantos morreram através por não ter uma arma, morreram? Renato, mais Todos os um dias. dado estatístico que você sabe, você me conhece. Pode ser esse dado daqui a pouco, depois do intervalo. A gente tem muita participação por aqui. Vamos para o intervalo, daqui a pouco o dado estatístico do Tony e também as opiniões de vocês. Até já. Tem um projeto de lei do deputado Rogério Peninha Mendonça, catarinense, deputado federal, projeto esse que está tramitando no Congresso Nacional e que pede a revogação do Estatuto do Desarmamento, facilitando assim ao brasileiro, cidadão do bem, a possibilidade de comprar arma, justificando a necessidade e tal, ele vai lá e compra a sua arma. Hoje acontece assim, só que é muito difícil, cidadão, comprar a sua arma e ter o porte de arma praticamente impossível, como estava nos dizendo agora há pouco aqui o Tony, que é o nosso convidado. E aí, qual é a sua opinião? Nós temos aqui o Pedro Bertolino Silva. Se não fosse permitido comprar a munição, ele está fazendo uma referência aqui ao caso lá do rapaz nos Estados Unidos, do Colorado. Se não fosse permitido comprar a munição, ele compraria no contrabando, como faz o crime organizado. Se a sociedade armada pudesse evitar tais crimes, não teria acontecido nos Estados Unidos. O Gerson Camarote, agora na Globo News, pondera que armar a sociedade não vai significar nada contra a violência e somente pode piorar. Isso é óbvio quando analisamos historicamente o uso de armas pela sociedade civil. É o que diz o Pedro. Aí o seguinte, o Gelásio Pires, arma ilegal também é a arma legal furtada do cidadão de bem. Renato, arma ilegal também é aquela arma que um dia já foi legal. Claro. Furtada do cidadão de bem. Nós estamos falando de violência e homicídio. Violência e homicídio. Se as questões da violência no Brasil fossem só um crime passional, que a pessoa pode matar com faca, de qualquer maneira, um pau, se o problema da violência e da arma fosse só a questão do crime passional, nós não teríamos violência. A nossa violência é o cara entrar armado, o menor entrar armado, todo menor no Brasil, delinquente na rua, está armado. E tem mais, e vou dizer mais, na revista de grande projeção da semana passada, um rapaz de 24 anos, matou 50 pessoas cuja profissão dele é ser pistoleiro. A minha profissão, eu mato e não tem, está na revista de grande projeção semana passada. Eu matei 50 pessoas. E que você mata? Não, para mim é tranquilo, aquilo é profissão. Eu vou dizer mais, é um absurdo, mas o ser humano é assim. Tem esses malucos aí, você tem que ter uma proteção. Lá tem uma determinada cidade em Pernambuco, quase divisa com Alagoas, que tem uma praça. Ela é muito famosa porque se reúne pistoleiros ali. Então você contrata 2 mil, a 10 mil, a 50 mil, a morte. Quando você prende eles, aí você fala, por que você matou o cara? Ele até religioso tem família. Não, quem tem problema com ele foi o cara que me contratou, só fui lá cumprir meu serviço. Rapaz, os caras te dizem isso e é o depoimento. Agora tu imagina, está na revista de grande circulação da semana passada, esse rapaz, 24 anos. Agora tu imagina se aquele louco é contratado para me matar. Eu vou dizer, ele matou um jornalista no Maranhão, agora em abril, esse maluco. Agora tu imagina, Ele é menor de idade? Não, está com 24 anos 24. agora. Ah, tá, 24. Ele matou um jornalista agora em abril, no Maranhão. Agora tu imagina, esses loucos tá cheio por aí. Mas tu acha que eu não vou atirar nele se tiver oportunidade? Agora lógico que vou. Agora a questão é assim, a pergunta é anterior. Como a gente está aqui reunido falando um dos pontos é o massacre nos Estados Unidos. Como foi possível a sociedade americana produzir, como aqui no Brasil, como em outros lugares também se produz, em maior e menor quantidade, uma pessoa como aquela? Pela cultura da violência. Então vamos voltar à questão. Se aquela pessoa não vivesse numa comunidade violenta, numa família violenta, onde a violência fosse algo incutido nela, ela jamais se armaria daquela forma. Ela não precisou da legislação
para comprar aquela arma ou não, porque se não fosse permitido ela arranjaria por outra via. Mas ela seria outra pessoa se ela tivesse outra educação, outra compreensão da realidade do que o racismo, do que o exterminamento aí de pessoas que não fossem da raça pura, né, a exterminação. Então, se não tivesse uma educação de base, que ele teve algum espaço, ele aprendeu isso de algum lugar, em algum momento ali na família, na escola, na comunidade, ele aprendeu a possibilidade de ser na violência. A gente está vendo isso acontecer e a gente vai produzir mais e mais casos desse tipo. A título de garantir ao cidadão segurança, as coisas estão invertidas aí, porque aí volta aquela questão toda. Como é que um rapaz como esse foi produzido? Por uma sociedade violenta. Aí a gente vai fazer a nossa sociedade ficar mais violenta a título de defesa do cidadão para produzir outros crimes e aí como é que a gente resolve esse outro problema muito maior? Mas o cidadão não é violento. E concordo com ele. O cidadão não é violento, ele está armado. Nos Estados Unidos não é um cidadão. Não, mas é outra cultura. Eu estou dizendo o cidadão está armado. Com o seu raciocínio. Mas é que hoje nós já estamos na violência. Não tem cidadão violento. Eu defendo a extinção do presídio, de pena privativa de liberdade. Só que hoje a gente precisa para conter alguns que estão aí, como esse que com 24 anos tem 50 mortes nas costas. Esse cidadão é obrigado a estar preso. Ele não pode estar fora conosco. Eu defendo a extinção, mas eu entendo. Mas e até a gente, porque tudo começa evidente na educação. Né? Claro. Pitágoras, há 2.500 anos atrás, dizia: eduque as crianças para não precisar punir os adultos. Exatamente. Mas é por óbvio. Né? Mas quando o negócio já está posto, né? Você já está numa insegurança total. Não podemos contar com a segurança pública, que não é o caso de Santa Catarina, mas em alguns estados chegam a matar pessoas. Esse caso que ocorreu aí do publicitário em São Paulo, pararam o cara porque ele passou uma blitz. Quer dizer, isso aí deram mais de 10 tiros no carro do rapaz. Né? Então não tem justificativa para isso. Não tem justificativa. O que acontece é o seguinte: a gente está desvirtuando um pouquinho os assuntos, apesar de serem todos interessantíssimos. Algumas colocações da Ana, concordo, foram muito boas, mas tem algumas que eu discordo totalmente. Eu não acho que a violência gere criminosos. Você pode gostar de filme de tiro, de guerra, você pode gostar da história das guerras, ser um historiador, PhD, como nós temos alguns, né? E você não ser nada violento. Você pode assistir o Pica-Pau, jogar uma bigorna na cabeça lá do gatinho lá, e também não te gerar nenhuma violência. E não tem criança jogando bigorna na cabeça uma das outras. Então, na verdade, são alguns assuntos que se diferem e é muito fácil a gente falar quando a gente isola eles, né? Então, o que acontece nos Estados Unidos? Vou dar um exemplo. Eu nunca vi alguém dizer: eu estou indo passar férias nos Estados Unidos, estou indo levar meu filho na Disney, rapaz, eu estou apavorado. Onde é que eu vou esconder meu dinheiro? Não vou de relógio e, olha, vou ficar num hotel lá que é uma caixa, que tem um monte de segurança na frente, a porta é de aço. Eu nunca vi isso. As pessoas, né? Orlando, uma cidade americana, tem a quantidade de turistas por dia que o Brasil tem por ano. Eu nunca vi ninguém falar que tem medo de ir para os Estados Unidos. Né? Casos como esse são imprevisíveis, independente das armas ou não. Por exemplo, em 99, um louco invadiu em São Paulo, né? Matou 3 pessoas e feriu 5 numa sala de cinema. 2001, já no Japão, um louco usando uma faca matou 8 crianças e feriu 13. Em 2010, na China, um louco usando uma faca matou gravemente, feriu 5 crianças e matou 8. E outras 116 crianças seriam vítimas futuramente com isso, fazendo com que a China adotasse a política de não divulgar, para não haver copiação. Na verdade, a China faz isso para esconder dados, né? Na Inglaterra, em 2010, um homem também com uma faca matou 12 pessoas. Em 2011, um massacre aqui, onde um louco invadiu uma escola, né? Assassinou friamente 12 adolescentes e foi parado pelo quê, delegado? Por um policial armado. Né? Seria matado muito mais crianças. Por um policial. O policial é especial. Por um policial armado. Ele é especial na defesa, na legítima defesa ele é especial. Eu não posso salvar crianças que vão morrer. Pode. Agora sim. Vou aproveitar esses seus dados estatísticos. Só deixa eu fazer um adendo nos seus dados estatísticos. Todos esses casos
Todos eles, inclusive, tiveram repercussão, né, internacional. Sim, chamou atenção. E aí se vasculhou a vida dos sujeitos e tal, e encontrou em 100% deles pessoas que vieram de contexto violento. Acredito isso aí. Foi a parte que eu concordei com a senhora. O que eu quero dizer é que isto não é exclusivo de Estados Unidos e que Estados Unidos nunca teve uma taxa de criminalidade tão baixa nos últimos 20 anos como agora. Tá? É inevitável a gente ter uma pessoa, né, que por um surto ou por um problema socioeducativo, emocional, etc., como a senhora muito bem colocou, cometa crimes dessa natureza. O importante é entender que arma nada tem a ver com isso. E mais um adendo para finalizar. No estado da Flórida existem outdoors que você vê espalhado pelo estado da Flórida. O outdoor diz 10, 20, vida. Tá? Então tá lá, 10, o número 10, 20 e vida. Você cometeu um crime naquele estado americano, por exemplo, crime de roubo, são 6 anos de cadeia. Você vai cumprir 6 anos de cadeia, mais 10 anos caso você use arma. 20. Se você cometeu o mesmo crime e bateu na pessoa, não é atirar não, é bateu, assim, machucou ela com a arma. 20 anos de cadeia, mais 6 por ter usado a arma machucando essa senhora, essa pessoa indefesa, né, cometendo tal crime. Se você atirar, não há necessidade de matar, você ferir a pessoa, você passar vida na cadeia. Então, enquanto nós educamos, eu sugiro o seguinte, enquanto nós educamos as futuras gerações, que está correto isso, corretíssimo, vamos prender esses facínoras, que eu não quero meu pai ou minha mãe vítima de um animal desse. Bom, pessoal, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, daqui a pouco o Vitor, que liga aqui para dar a opinião dele, também a Cida de Oliveira, que é advogada, psicóloga em Blumenau. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. O deputado Rogério Peninha Mendonça, tem a proposta no Congresso Nacional de revogar o Estatuto do Desarmamento. Você concorda? Essa é a pergunta que eu fiz há pouco aí pelas nossas redes sociais. O Rodrigo Titerix diz que apoia o deputado, seu colega advogado. O André Gaidzinski, que é empresário, não concordo pelo que foi gasto com o plebiscito, mas se continuar não fiscalizando nos morros, sou a favor. É o que diz. Aqui o Cal Queires. Concordo sim. Isso não diz que eu deva ter uma arma em casa. A perda do direito nos põe refém dos marginais. Eu tenho aqui a participação do André Nunes. Gostaria de saber quando os direitos humanos vai ajudar uma família vítima de algum marginal utilizando arma de fogo. É o questionamento do André Nunes. A Cida de Oliveira, advogada, psicóloga, colega da senhora, lá em Blumenau, está nos acompanhando. Ela liga indignada para dizer que é contra o uso de armas domésticas. Ninguém que sofreu uma violência é a favor de armas domésticas. Perdi um filho de 13 anos, assassinado por acidente por um amigo que achou uma arma em casa. Toda razão. No caso isso é um negócio delicado, né? Só ela para nos dizer o que representa isso. Né? Isso não é um número baixo de ocorrências. O que a gente falar aqui, eu acho que enfraquece o nosso argumento, porque só ela para dizer, né? Eu sou psicóloga clínica há 18 anos. Eu não tenho nenhum caso de pessoa que morreu em assalto, mas eu tenho alguns casos de pessoas que morreram por suicídio e por acidente com arma. Na verdade, e é uma estatística também. Tem uma estatística norte-americana, onde é confiável a estatística, né? Em que o que mais mata é a piscina. Alguém já pensou em tirar a piscina aí dos clubes e de casa? O que mais mata a criança disparado é a piscina, seguido pela bicicleta. Então, é horrível o que aconteceu com o filho dela e, infelizmente, vai continuar acontecendo porque é um acidente, uma fatalidade. Na verdade, ali o projeto de lei, Renato, na verdade, ele não revoga totalmente o Estatuto do Desarmamento. Ele só regulamenta algumas coisas, né?
vai ter que continuar fazendo curso de tiro, Sim. você tem que se preparar para usar Ele uma arma. facilita a compra, né? Não é Criando qualquer um que regras pode usar. tal. E assim, ele não obriga ninguém a Já comprar. é possível, mas é uma compra que já Ele é não possível. obriga Então, ninguém a comprar. É uma regulamentação meio, né, vamos dizer, uma permissividade. Na verdade, é um chover no molhado, porque assim, quem precisa usar a arma já pode usar. O cidadão comum, que não tem condições, né, nem, vamos dizer, estruturais para usar a arma, ele devia ser induzido, o debate devia surgir de forma que essas pessoas fossem incitadas não a exigir o porte de arma, mas a exigir que elas fossem protegidas por quem de direito devia Também, protegê-las. tudo junto, vamos fazer tudo junto. E, na verdade, o deputado Peninha foi muito feliz porque Rio de Janeiro é proibido, desde 2003, a compra legal de armas de fogo. Rio de Janeiro é proibido. A maioria dos estados nordestinos, igualmente. São Paulo, ano passado inteiro, não saíram 40 portes de armas em São Paulo. Então deve ter saído algum dos donos do Brasil que tiraram porte de arma, né? Então o direito de defesa foi extraído do cidadão, sim, desde dezembro de 2003. Bom, vamos lá aqui para atender o Vitor Malheiros. Ele diz assim: boa noite, Vitor. É uma pena discutir novamente esse assunto, desarmamento, porque desde o referendo de 2005, o Estatuto do Desarmamento passou a ser inconstitucional, diz ele. O direito de defesa é um direito do cidadão. Quem mata não é a arma, é o cidadão. Nunca vi uma atirar sozinha. Caso amanhã um louco invada uma escola e coloque fogo com gasolina, vamos proibir a gasolina? Primeiro o Estado acaba com as armas, agora com um cachorro de grande porte. O próximo passo é acabar com cadeado, depois portas, depois cofres. É o que diz aqui o Vitor. Obrigado, Vitor, pela sua opinião. Pessoal, nós estamos aqui, o quê? Faltando mais um minuto, então vamos tentar dividir aqui em 20 segundos para cada um. Opinião final, delegado, por favor. Eu vejo assim, ó, o que a doutora disse aí, isso aí, né, cada vez que a gente lê Sócrates, Aristóteles, a gente se embebece nessa cultura toda. Mas não é a nossa na realidade. Eu estou dizendo aqui, o cidadão ter o direito de se defender, coisa que o Estado hoje não lhe permite. Se um dia o Estado lhe permitir, voltamos a discutir novamente. Tony. O delegado de Polícia Federal, autoridade aí, é livre hoje de fazeção de média, acredito, né, que deve ter sido assim a sua carreira. Agradeço pela sua contribuição e ele colocou exatamente, a arma não mata ninguém, é as pessoas más. Nós temos que lembrar que existem pessoas más. Hélio. Também, da mesma forma, comungo da ideia, penso que nós temos que investir pesadamente na educação, certo? E em segurança pública, né? O Estatuto do Desarmamento como diria, é um direito do cidadão. Ana Cláudia. No caso dos Estados Unidos também tem uma outra polêmica. Eles estão proibindo o uso de psicotrópico. O psicotrópico ele não mata sozinho, a pessoa tem que tomar. Mas eles estão regulamentando por quê? Porque é muitas pessoas morrendo por uso abusivo de psicotrópicos. Então isso é importante pensar, né? Em relação à arma também. A educação em primeiro lugar. Se a gente começar pela ponta, vai sempre dar errado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, em especial para vocês que nos acompanharam. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião. Assiste. Tchau.